Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais um vídeo da nossa EBD dos jovens e a gente vai falar sobre ambições erradas, é a lição 16. A gente tem falado sobre os 10 mandamentos, tivemos uma lição falando sobre todos os 10 mandamentos e depois a gente foi falando mandamento por mandamento, a gente veio nessa pegada aí, nessa levada, e agora a gente vai falar do 10º mandamento. Não cobiçarás. Então já convido a você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Êxodo 20, 17. Diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Para falarmos de cobiça, a gente precisa primeiro definir. Qual a definição de cobiça? Cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, desejo imoderado de bens, riquezas ou honras. Então fala sobre desejo imoderado, ou seja, é o desejo incontrolável. Você não consegue dominar esse desejo. Você sabe que o Antigo Testamento ele foi todo escrito em hebraico. E o termo para a palavra cobiça no Antigo Testamento, o termo no hebraico é hamad, e ele quer dizer desejar. Qual o problema de desejar? Nós não podemos desejar? Sim, podemos. Não há nenhum problema em desejar, porque os desejos eles são inerentes ao homem, faz parte da nossa natureza. Nós desejamos. Se você está numa faculdade, é porque você desejou isso. A empresa que você, de repente o emprego que você está hoje, você desejou, a sua profissão, né? Os bons desejos, eles são aprovados por Deus, né? Desde que eles não entrem em choque com a palavra de Deus. Então esse é o grande medidor. Se o que eu estou desejando é de Deus ou não, analise a palavra de Deus, observe a palavra de Deus, vê se não está em choque, não está incoerente com aquilo que é a palavra de Deus. Para vocês verem como que é a cobiça, né, tem uma história de um repórter que perguntou para um milionário quanto de dinheiro era necessário para ser feliz. E sabe o que ele respondeu? Apenas um pouco mais. O cara já era milionário, mas ele não estava satisfeito com o que tinha. Para ser feliz, ele respondeu que precisava de um pouco mais. É isso que a cobiça faz. A pessoa ela nunca está satisfeita com o que tem. E aí a gente precisa avaliar a nossa vida, analisar se se os nossos desejos são genuínos, é algo que vai nos fazer crescer e vai nos fazer bem, ou é algo doentio, né, que faz com que a gente nem tenha controle sobre isso, né? Quem é que nunca invejou a prosperidade de outra pessoa? Quem nunca ficou irado quando um colega de trabalho foi promovido na sua frente? Quem nunca sentiu uma pontadinha de inveja do sucesso de uma pessoa, da casa, do carro, da família, enfim? A cobiça está aí e a cobiça é pecado. A cobiça é um pecado secreto do coração. Por que é secreto? Porque ela é subjetiva, ela é interna, não tem como a gente identificar externamente. Ela está lá no íntimo do homem. Você vê, por exemplo, se uma pessoa matar, você sabe que matou. E aí você pode fazer o julgamento. Se a pessoa adulterou, você sabe. Mas a pessoa que está cobiçando, você não sabe, não tem como ver. Porque é muito internizado, é muito subjetivo. Ou seja, uma pessoa pode vestir a capa da santidade, ser o grande santo, mas está com o coração podre, cheio de cobiça. A cobiça é o desejo de possuir o alheio. É pecado porque leva à ingratidão. Porque quem cobiça não valoriza o que tem. Está sempre demonstrando uma insatisfação, um descontentamento, desejando incontrolavelmente aquilo que ela não tem e o que não pode ter. É movido por ganância, uma ganância insaciável. Busca ter sempre o que é do próximo. Ela nunca está satisfeita com o que é dela. Ela sempre quer o do outro. Se você reparar na queda do homem, por exemplo, a queda do homem começa com a cobiça. Porque o homem e a mulher cobiçaram o que não era deles. Porque eles desejaram ser iguais a Deus.
que quando a serpente, Satanás, falou do fruto para Eva, o que ele disse? Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Quando nós queremos um lugar que não é nosso, isso também é cobiça. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A cobiça, galera, ela se parece com uma necessidade natural de crescimento, uma necessidade de conquista, né, de obter prosperidade. Só que a principal característica da cobiça é ser insaciável, ou seja, nada é capaz de satisfazer uma pessoa com cobiça. Ela nunca vai estar satisfeita, ela sempre vai querer mais. Por isso, a pessoa com cobiça, ela tem a tendência a se lançar cada vez mais aos excessos. Por exemplo, essas pessoas que são obcecadas por beleza, elas estão cobiçando, com certeza, o corpo de outra pessoa, a beleza de outra pessoa, e aí elas vão se lançando aos excessos. Pessoas que fazem 20, 30, 50, 70 cirurgia plástica para chegar ao tal do corpo perfeito. Por que faz tanta cirurgia plástica? Porque ela se olha e nunca está satisfeita. Sempre vai ver algo melhor em outra pessoa. Aí ela vai cobiçar aquilo. Eu dei o exemplo da cirurgia plástica, mas poderia dar vários outros exemplos. Para algumas pessoas, esse comportamento pode parecer genuíno, uma forte motivação para o trabalho, para a conquista, mas sem a pessoa perceber, a fim de conquistar aquilo que ela deseja tanto, ela deixa outras coisas de lado, que também são importantes, a família e principalmente Deus. E aí a gente vive nesse contexto capitalista, onde as ambições materiais parecem ser algo legítimo, e aí essa é a essência do marketing, essa é a essência do consumismo que a gente vive hoje, criar necessidades, ou seja, você não tem necessidade daquilo, mas o mercado ele cria uma necessidade para você obter aquilo, É assim que a vida das pessoas são movidas, Elas são dominadas por esse tipo de consumismo, essa cultura do consumismo. E isso acaba virando uma religião, é a religião dos tempos modernos, a religião da pós-modernidade. Ou seja, é obter coisas, obter prazeres, isso se torna os deuses de muitas pessoas. A cobiça é um pecado que gera outros pecados. A gente observa os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Quem cobiça é levado a cometer esses outros pecados. Que muitas vezes a pessoa mata porque foi por causa da cobiça. A pessoa adultera porque cobiçou. A pessoa dá um falso testemunho porque cobiçou. Então não há dúvidas. O mundo hoje ele é movido por cobiça. As pessoas sem Deus são movidas por cobiça. E quais as implicações que a cobiça pode trazer para a vida da pessoa? A primeira implicação é que Deus não é mais o centro. As pessoas também não têm mais importância. O centro da vida dessas pessoas são as coisas. Aquilo que elas podem obter, aquilo que elas podem adquirir, aquilo que elas desejam conquistar. Isso passa a ser o centro dessas pessoas. Uma outra implicação é que a pessoa se torna obstinada, obcecada por isso, e ela para de se preocupar com questões fundamentais para a vida, como por exemplo a eternidade, relacionamento com Deus, família, relacionamento com o próximo, e aí algumas pessoas elas são tão ambiciosas, tão megalomaníacas até, que o prazer delas é superar o seu semelhante. Se uma pessoa tem uma casa X, eu quero uma casa X mais Y, eu vou superar ela. E aí ela vive nessa batalha constante de querer sempre superar o próximo. Ela acaba tratando o próximo como um rival e não como um semelhante. Mas aí você pergunta, mas pastor, então é pecado crescer, desejar prosperidade, desejar ser rico? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, fala assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento.
O que esse texto está dizendo? Que o dinheiro é o problema? Que está apresentando uma filosofia ou uma teologia de pobreza? Não, né? O dinheiro não é o problema, mas é o amor ao dinheiro. Quando ele fala do amor ao dinheiro, ele está dizendo o quê? Do dinheiro ocupar o lugar de Deus na vida da pessoa, no dinheiro ser a principal razão da vida da pessoa, no dinheiro ser o foco principal da vida da pessoa. Aí isso sim é um problema. Isso sim é um problema. Eu posso crescer? Sim, eu devo crescer, mas tem que ter limites. As pessoas, elas podem crescer, elas devem crescer em vários aspectos da sua vida. Na vida profissional, na vida ministerial, na vida financeira. Tem gente que fica acomodada em vez de progredir. Isso aí é preguiça. A acomodação leva por causa da preguiça, né? E preguiça também é pecado. O problema é quando o desejo de crescer domina a pessoa e transforma ela em alguém insaciável. É disso que a gente está falando. De você ser dominado pelos desejos, né? Satanás, ele era um anjo de luz. Se chamava Lúcifer. Mas o que aconteceu? Ele pecou porque ele cobiçou o lugar de Deus. Ele cobiçou um lugar que não era dele. E aí depois ele sugeriu a mesma coisa para o homem e para a mulher, lá no Jardim do Éden. Em Números, capítulo 16, depois você leia com calma esse texto, Números 16. Uma história muito interessante. Fala de Coré, Datã e Abirão. Coré, ele era levita, mas ele queria ser sacerdote. E aí, o que acontece? Ele era levita e não estava satisfeito com a posição. Levita já era uma coisa especial, já era uma pessoa separada, uma tribo separada para o serviço da casa de Deus, para o serviço no tabernáculo. Mas ele não ficou satisfeito com isso. Ele olhava para a posição de Arão e falava, não, eu quero ser igual, eu quero ser sacerdote, eu posso ser também sacerdote. Se a gente olhar a grosso modo, se talvez nós estivéssemos lá, a gente ia apoiar Coré. Porque ele só queria crescer no ministério, progredir, ser promovido. Só que isso não era permitido na lei de Deus. Isso era claro. Aquele desejo de Coré era ilegal, não era legítimo, era ilegal. Por quê? Porque Deus já havia determinado que os sacerdotes seriam descendentes de Arão. E não era o caso de Coré. Ele queria ocupar uma posição que não era para ele. E aí, por causa disso, Coré foi morto pelo próprio Deus, sendo engolido pela terra. Cuidado para que a sua cobiça não te leve a ser engolido. Quais são os riscos e as consequências da cobiça? Primeiro, descontentamento. A pessoa nunca está satisfeita com o que tem. E isso é pecado. Isso é pecado. A pessoa está dizendo, Deus, eu não estou satisfeito com o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não estou satisfeito com a sua provisão. Não tem sido suficiente para mim. Provérbios capítulo 30, versículo 15 e 16. 2 filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem, é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo que nunca diz, é o bastante. Cuidado para você não ser essa pessoa, sempre descontente, que nunca fala que é o bastante, que nunca diz que está satisfeito, que está sempre querendo mais, nunca olha para o que tem com gratidão, está sempre reclamando e querendo mais, querendo aquilo que é do outro. Cuidado para você não ser um sanguessuga, uma sanguessuga. Quem não aprende a ser feliz com o que tem, nunca vai ter a felicidade com o que vier a ter. Então não seja um descontente, seja grato a Deus. E outra é a pseudo-confiança, ou seja, é a confiança naquilo que você tem e não em Deus. Colocar a confiança nos bens materiais, na riqueza que supostamente você pode ter, no status que supostamente você vai ter. Provérbios capítulo 18, versículo 10 e 11. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Ou seja, o texto está dizendo aqui em Provérbios que os ricos imaginam que as suas riquezas é um muro
mas na verdade não é. Esse suposto muro pode ruir a qualquer momento, né? Ou você nunca ouviu falar de quantas pessoas que perderam bens, perderam riquezas, perderam coisas, porque isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro. Você botar a sua confiança nos seus bens, no que você pode obter, é o mesmo que colocar a sua confiança num castelo de areia. Então a nossa confiança precisa estar em Deus. Porque quando eu coloco a confiança em outras coisas que não é Deus, quando eu confio no meu status, na minha riqueza, nos meus bens, eu estou negando a Deus. Então como é que eu venço a cobiça? Lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 15, né, o Senhor Jesus fala: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Isso aqui é o Senhor Jesus percebendo que as coisas materiais podem exercer domínio sobre alguém. Por isso ele fala essa frase, por isso ele diz esse texto, e a gente precisa observar isso, né? A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Algumas disciplinas espirituais podem nos ajudar a tratar e a vencer a cobiça, porque são disciplinas que tratam de renúncia, é um exercício de renúncia. O jejum, por exemplo, é um grande exercício de renúncia e pode te ajudar a vencer a cobiça, porque você está renunciando ao alimento, você está renunciando a algo que o seu corpo necessita naquela hora, em prol de alguma coisa, de uma busca, de um propósito com Deus. Dízimo e ofertas, um ótimo exercício para você vencer a cobiça, porque se trata de renúncia também. A doação, o perdão, isso são tudo disciplinas espirituais que vão te ajudar a vencer a cobiça, né? Um outro princípio importante é você respeitar o tempo apropriado para cada coisa, ou seja, saber esperar. Às vezes a gente quer adquirir algumas coisas, viver algumas coisas, e não é o tempo apropriado para isso, né? Você precisa saber esperar. E aí, falando então em bens, em coisas materiais, né? O mercado hoje te oferece crédito para tudo. São linhas de créditos assim que aí a gente acaba sendo seduzido por essa oferta que o mercado dá, e você acaba adquirindo uma coisa fora do tempo. E aí qual é o resultado disso? Uma dívida impagável. Uma dívida impagável. E aí você se enrola e tal. Por quê? Porque não soube esperar o tempo certo. Então saiba esperar o tempo certo para obter as coisas, né? E outra, negar a si mesmo. Combater a cobiça é negar a si mesmo. Por quê? Porque a cobiça é uma inclinação da carne, ou seja, é uma característica da natureza carnal, está na nossa carne. Por isso é indispensável a gente pedir a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para vencer a cobiça. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Você precisa encontrar satisfação e felicidade em Deus. A sua satisfação, a sua felicidade não está no seu emprego, na sua faculdade. Isso são tudo consequências da sua vida com Deus, né? Então não está naquilo que você pode obter, não está no sucesso que você pode chegar a ter, mas a tua satisfação, a tua felicidade precisa estar em Deus. A gente cita muito Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, mas o versículo anterior, capítulo 4, versículo 12 de Filipenses, Paulo deixa isso bem claro, que ele sabia viver contente em Deus em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Hebreus 13,5 também diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então é isso, galera. Vença a cobiça.
Não seja inclinado à carne, não seja inclinado ao mundo, não seja inclinado a essa cultura doida aí de consumismo, de materialismo, que você precisa ter as coisas, que você precisa viver, mostrar uma imagem de que você tem, você é bem-sucedido. Se nós não precisamos disso, nós precisamos de Deus. Se temos Deus, nós temos tudo. Então vença a cobiça, ande pelo Espírito e se contente no Senhor e naquilo que Ele tem proporcionado para a sua vida. Então essa é a lição desse domingo, que você possa assimilar e pôr em prática aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Um abração, Deus te abençoe.